Olá, amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai, falando aqui da cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Eu quero continuar falando sobre as condições para a conversão de um gentio. E nós falávamos aí um pouco mais sobre Cornélio, e eu quero continuar agora com outras citações. Deus ouve a pecadores? De acordo com as palavras que encontramos no Evangelho de João 9,31, Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Meus amigos, como era considerado o gentio? Nós vemos que o gentio que teme a Deus, por exemplo, nós encontramos uma passagem no livro de Crônicas. Quando Salomão fez a dedicação do templo, ele faz uma oração a Deus. E nessa oração ele pede por Israel. Pelo Israel na diáspora, disperso, no meio das nações. E ele diz o seguinte: quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faze-os tornar a terra que lhes tens dado a eles e a seus pais. Então aqui, no capítulo 6 de Crônicas, versículo 24 e 25, nós temos agora uma menção. Se o nosso povo, na diáspora, espalhado entre as nações, ferido pelas suas iniquidades, pela sua desobediência, mas se converterem, confessarem o seu pecado, Salomão diz: se vierem a esta casa, se aproximarem de ti, ouve desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. E mais abaixo, no versículo 29, ele diz assim: toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus o assento da tua habitação e perdoa, e por aí vai. Mas o versículo que eu queria chamar a atenção de vocês, que fala do estrangeiro, veja bem, até agora falou do povo de Israel. O versículo 32 diz o seguinte: assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo. Note bem, o estrangeiro que não for do teu povo, mas vier de terras remotas, de lugares distantes, quem sabe do Brasil, dos Estados Unidos, de outras terras, por amor do teu nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e fazes conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem pelo teu nome, que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então veja, a gente vê nas viagens que se faz a Israel, que o Kotel, o muro, o local do templo, é frequentado por muitas pessoas. E muitos levam ali os seus pedidos de oração, os seus bilhetinhos, e encaixam nas fendas daquele muro. Então, aqui está uma promessa para quem vai. O estrangeiro que
vier de terras remotas até esta casa, e chegando aqui orar, ouve tu desde o céu. Veja bem, isso aqui tem duas maneiras de entender. Uma é a ida física, pessoal lá mesmo no muro, é o esforço, é o gasto que muitas vezes uma pessoa faz para ir até lá. E o outro significa que a pessoa se aproxima de Deus, reconhece a Deus, reconhece Jerusalém, reconhece o povo de Israel, reconhece a nação sacerdotal. Então, o pedido de Salomão é que se ouvisse essas orações daquele que não for do teu povo. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte: não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás os egípcios, por foste estrangeiro na sua terra. Tratar bem o estrangeiro, porque estrangeiro fostes no Egito. O capítulo 10, 19 de Deuteronômio diz o seguinte: pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Êxodo 23, 9. Não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Gente, então, o estrangeiro que busca se aproximar do Senhor, ele não deve ser maltratado, ele não deve ser jogado de lado pelo nosso povo, porque o nosso povo sabe o que passou, o que os seus ancestrais passaram lá no Egito. Então a ordem é não maltratar o estrangeiro. E o estrangeiro pode se aproximar do Senhor. Isaías 56, 3. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. E o verso 6, 56, 6 diz: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem. Veja bem, os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para quê? Para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Então, o sábado nós sabemos que é um sinal entre Deus e o povo de Israel. A Torá foi dada ao povo de Israel, os mandamentos foram dados ao povo de Israel, mas as outras nações, os gentios, podem por si próprios, eles não nasceram judeus, essa é a diferença. O judeu muitas vezes não tem escolha, ele nasceu judeu, mas o estrangeiro escolhe a Deus, decide abraçar a aliança, abraçar o concerto de Deus, a aliança de Deus, guardar o Shabat. Então esse estrangeiro vai agradar a Deus. E Deus promete levá-lo ao seu santo monte. Deus promete dar a eles um nome melhor do que o de filhos e filhas. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Capítulo 56, verso 7 de Isaías. Amados, o estrangeiro, ele podia se unir a Israel. O primeiro passo dele, do gentil, era se tornar um estrangeiro, se aproximar do povo. Hoje em nossas congregações, os gentios que se aproximam, o primeiro passo é se aproximar. Eles entram, começam a frequentar a congregação, a visitar, tudo com autorização do líder. E depois eles têm a oportunidade de solicitar a conversão. Eu quero começar o meu processo de conversão. E aí ele começa observando os 7 preceitos de Noa, de acordo com o entendimento judaico desses preceitos.
não comendo sangue, se abstendo do sexo no período menstrual, cuidando da questão da pureza familiar. Ele passa a observar os 7 preceitos de Noa inicialmente e depois os demais mandamentos da Torá. E quando ele já está cumprindo a Torá, a juízo de um Beit Din local, ele pode então passar pela Tevilá, Techuvá, pelo batismo para a remissão dos seus pecados, e aí então ele se torna um membro da comunidade. A circuncisão física é um passo futuro, depois de algum tempo de experiência e de vivência no meio do povo. Então, assim acontecia com o gentil no começo. Primeiro ele tinha aquela convivência com Israel. Ele se tornava um ger, um morador da terra. E ali ele passava a cumprir a Torá. E aí quando ele desejasse a sua conversão, já cumprindo a Torá, ele era circuncidado e se tornava parte do povo. A princípio como prosélito. E depois os seus descendentes já eram considerados 100% parte do povo. Cornélio foi um exemplo. Ele cumpria a Torá e Deus o aprovou diretamente. Mandou que Pedro fosse lá e o recebesse. Os gentios têm que pensar, os gentios sinceros têm que pensar nisso. Você tem que dar os passos certos. Não ficar parte do povo. Não ficar no meio do povo, mas ali sem poder participar, na condição eterna de gentios. Você tem o direito da sua conversão. Continue conosco. Shalom para todos vocês.